Fala galera, Erickson Canuto, Revolts no ar, e hoje a gente vai falar sobre um tema um tanto quanto peculiar e também que causa uma grande interrogação na gente. Hoje a gente vai falar sobre religiosidade. Eu resolvi falar um pouco sobre esse tema por causa de algumas perguntas que alguns colegas, algumas pessoas do meu ciclo de convívio começou a fazer. A religião, na maioria das vezes, e o significado, é a forma de ligar uma pessoa a algo sagrado, a alguém sagrado. Por isso que a gente vê inúmeras religiões. A gente tem o cristianismo, a gente tem os muçulmanos, a gente tem budista, a gente tem Hare Krishna, a gente tem inúmeras outras religiões. Porque faz ligar um ser vivente a um ser sagrado, a um ser divino. E a grande diferença entre o evangelho e a religiosidade, acredito eu, que se dá pela forma de ligar. O evangelho, ele nos liga porque há uma aceitação. Nós aceitamos a Cristo e Cristo nos aceita. E a partir de aí, existe uma ligação de obediência. Como no episódio primeiro, a gente conversou sobre obediência é uma forma de escolha. Eu escolho obedecer. E eu obedeço a quem eu sei que tem o melhor para mim. Como o apóstolo Pedro fez. Ele escolheu obedecer a Cristo porque era ele que sabia. Mas como és tu quem mandas, eu irei lançar as redes. Da mesma forma é o evangelho. A gente aceita obedecer a Cristo. A gente tem essa potencialidade e a partir daí o evangelho ele começa a ter sentido em nossas vidas. Na maioria das vezes a religiosidade é o contrário. A gente obedece para ser aceito. Ou você nunca foi em uma determinada denominação ou participou de algumas reuniões de alguma instituição religiosa, a qual ela exige várias e várias regras e costumes. Tenho certeza que você, se você não foi, você conhece. E a partir daí, quando a gente escolhe obedecer à religiosidade, à religião, os vários costumes, as várias regras impostas por homens, nos tornamos altamente tóxicos. Pessoas que não conseguem enxergar o outro. Quer um exemplo disso? Vamos lá para João 3 e a gente vai ver um encontro incrível, um dos encontros mais interessantes, ao meu ver, da Bíblia. Lá em João 3, Cristo se encontra com um fariseu chamado Nicodemos, e aí você já deve conhecer a história, né? E aí quando ele começa a conversar, os fariseus, os saduceus, eles eram exatamente esses religiosos, cheios do conhecimento, né? Ou das informações, na verdade, que se julgavam as pessoas conhecedoras. E existiam várias e várias regras, vários e vários costumes. E Cristo vem orientar tanto eles quanto a gente para pensar um pouco mais. E olha só o que Cristo fala para Nicodemos. Eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aí Nicodemos, o religioso, diz assim: como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga de sua mãe e nascer outra vez? Jesus responde desta forma: eu afirmo a você que isto é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quando Cristo fala isso para Nicodemos, ele deixa um ponto muito interessante. O Evangelho nos faz nascer do Espírito e mudar coisas do Espírito. A religiosidade nos faz nascer da carne e mudar coisas da carne. A religiosidade nos torna tóxicos. O Evangelho nos torna amorosos. Eu acho interessante Jesus Cristo falando com Nicodemos, e eu acho que ele passa a conversar de uma forma irônica a partir desse texto. Ele diz assim: para que voltar para a barriga da mãe? O que eu estou falando é que tem que nascer do Espírito. Porque aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Ele entendia que tinha que fazer aquilo. E quantos de nós estamos aprisionados em regras e costumes sem nem saber o porquê?
Uma coisa que eu faço e oriento a vocês a fazer é se perguntar de tudo. É por quê? Eu costumo falar que são as crises, né? Por que tem que ser assim? Por que eu tenho que obedecer? Por que eu sou imagem de Cristo? Por que eu sou religioso? Como deixar de ser religioso? E diante desse encontro, Cristo deixa uma coisa clara para a gente. Nicodemos, como vários outros fariseus, eram cheios de regras, cheios de costumes. Pode, não pode, deve, não deve. Tatuagem, brincos, maquiagem, calças, shorts, boné, rock, samba, forró. Na maioria das vezes, essas são as perguntas em nossa igreja. Será que eu posso ou não posso? Será que deve ou não deve? E mais uma vez eu repito, Cristo, ele vem estabelecer um crescimento do Espírito, para o Espírito. As coisas espirituais se discernem pelo Espírito. Atualmente, uma pergunta me deixou, uma indagação de um líder cristão, num sermão, numa pregação, me deixou pensativo até hoje. Ele questionava, quase com um tom de uma prerrogativa de proibição do uso da Bíblia pelo smartphone. Como se o livro sagrado fosse as páginas impressas. Porque deixamos de usar a Bíblia para usar o celular. O quão grande nos tornamos religiosos. Porque eu não consigo ver diferença alguma, queridos irmãos e amigos e legais. Eu não consigo ver diferença entre a Bíblia poderosa que pode entrar no meu smartphone quanto a Bíblia poderosa que pode entrar nas páginas impressas. Mas o problema não está nem na Bíblia impressa, nem na Bíblia virtual. O problema está porque a Bíblia não tem entrado em nossos corações. Porque como Cristo, mais uma vez, ele fala, e fala hoje pra gente, pessoas que são nascidas do Espírito. E mais uma vez, Cristo, ele atenta a dizer que a gente deve trocar a nossa vida perversa por uma vida em retidão. Para que nós possamos entender isso, para que todas essas perguntas que a vida nos lança, a gente possa responder com sabedoria, como Cristo respondeu para Nicodemos. Aqueles que aceitaram e são aceitos pelo Evangelho, e não aqueles que aceitaram e são aceitos pela religião. A religião, como forma de aceitação, nos deixa tóxicos, mas o Evangelho nos faz crer em várias outras coisas, como obedecer, como ler a Bíblia, como nos reunirmos como igreja, porque devemos e entendemos que nascemos do Espírito por meio do Evangelho, que é puro, simples e salvador. Então, se você me conhece ou se você não me conhece, entre em contato comigo, fala como tem sido e não se esquece, amanhã no meu Instagram, @ericksoncanuto, vai ter live. Então fica ligado que vai ter muita novidade e eu te espero lá a partir das 9h30, 10 horas, tá certo? Um grande abraço, tamo junto e não se esquece, revolte-se, energizados pelo reino. E eu fui!